Mais uma semana começando nesse canal e dessa vez vai ser super em movimento. Vai ter bastante estrada por aqui. A gente está saindo do litoral argentino em direção ao litoral uruguaio. É muito esquisito esse lugar. Olha a quantidade de árvore morta. Esse lugar é muito de outro mundo. Fala, galera! Chegamos na cidade de Viedma. Saímos de Las Grutas ontem e chegamos no fim do dia aqui na cidadezinha de Viedma. E vou dizer pra vocês, que lugar bonito! Tem um rio que corta a cidade e eles fizeram uma costaneira aqui que é incrível, uma grama bem cortada, super arborizado. Olha, ganhou nossos corações. Mas a gente tem o objetivo de chegar em Bahia Blanca, então Viedma vai ser só de passagem. É daquelas cidades que fica um gostinho de quero mais, mas a gente tem que seguir. Então vamos mostrar um pouquinho da cidade de Viedma, mas para aproveitar ela vai ter que ser numa próxima oportunidade. Quando a gente saiu de casa, a gente passou por Bahia Blanca, na Argentina. E por aí terminou o nosso gás. E obviamente a gente estava com um botijão de gás brasileiro. E seguir com um botijão de gás brasileiro não é muito fácil pela Argentina, porque raramente eles conseguem carregar. Então, o que a gente ia fazer com o botijão de gás? A gente passou por uma quinquilharia aí que vendia e comprava coisas e estava escrito compro de tudo. Vendemos nosso botijão de gás por 5.000 pesos. 5.000, galera! Quase nada, 25, 30 reais. E agora o objetivo? Agora, a gente tá voltando pra Bahia Blanca. Será que a gente consegue encontrar nosso botijão novo? Se ainda vai estar lá o botijão brasileiro, aí você vai ter que negociar por menos de 5.000. Vamos ver se ele é bom negociador. Nossa, que maldade! Não, a gente combinou que até, sei lá, 15 mil, 20 mil, porque a gente sabe que no Brasil vai ter que comprar um novo. Então vamos negociar, vamos ver se a gente vai encontrar ele primeiro e depois vamos ver o negócio que sai. Parada no posto de gasolina agora, porque a gente precisou abastecer. E como a gente saiu mais tarde de Viedma e não tinha almoçado, vamos comer um lanche da tarde. Tô fervendo uns ovos pra gente poder comer agora durante o caminho e seguir. Vamos chegar em Bahia Blanca com a casa toda organizada, porque eu aproveitei e descarreguei o porta-pote. Então vai estar tudo certo pra ficar quantos dias a gente quiser por lá. Mas eu acho que não serão muitos, vamos ver. A última vez que a gente passou lá, a gente falou em só ser uma cidade de passagem e acabou ficando. O que eu posso garantir é que vai ter cubanito. Esse eu não vou abrir mão. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro tá lá fora, tentando pegar um sinal de celular e uma sombrinha. Porque ele vive reclamando que eu não gosto de botar o carro na sombra. Não me hagas duro, não me hagas duríssimo, por isso sempre te extraño muchísimo. Continuamos? Seguimos viagem, almoço tá pronto. Apetitoso almoço. Então vamos. O ovo tá um pouco quente, então eu vou usar a técnica do ar-condicionado. Quer um ovinho? Cadê a minha chefe francesa? Onde é que tá? Tá esfriando o ovo? Primeiro tem que esfriar o ovo para descascar. Toque de chefe. Paramos agora na estrada, porque é imperdível a plantação que a gente achou aqui.
Além dos animais maravilhosos que a gente vê pela estrada, agora a gente vai ver um campo de girassóis, galera. Mas ele tá assim muito florido, no seu auge. Tá maravilhoso. Nós vamos pular uma cerca e vamos fazer uns vídeos junto com os girassóis. A última vez que a gente pulou a cerca, a gente ouviu cachorros. Eu espero que dessa vez não tenha. Mas olha a prática. Olha essa quantidade de girassol, gente! É infinito aos olhos! Que lindos! Por favor, gosto muito dos olhos que vocês produzem. Nós estávamos passando pela estrada e eu sabia que tinha plantações de girassol por aqui. E da estrada elas ficam muito evidentes. Então a gente decidiu parar e vim contemplar. Essas flores são enormes, gente. Olha só, essa daqui é do tamanho do meu rosto. Olha que linda. Super amarelinha. Que incrível, né? Um montão. Que coisa mais linda poder ter conhecido essa fazenda de girassol. Gente, os girassóis são enormes, em altura e aquela bola redonda, incrível, muito maravilhoso. Eu nunca tinha ido numa fazenda assim de girassol, então foi uma experiência muito legal, adorei. E a gente estava conversando agora, eu e o Seve, a gente sabe que essa aqui é uma região de muito girassol. A gente já viu vários campos de girassóis aqui, só que só aquele campo estava florido, o resto todos os campos estavam secos. Então a gente parou na hora certa para ver essa maravilha da natureza. Eu fiquei muito feliz. E mais um passeio que custou R$0. Vamos pulando cerca de motorhome. A vida na estrada. É uma surpresa diária. Você acabou de dizer essa frase e realmente, sabe? Tu tá passando por um lugar, eu até sabia que existia plantação de girassol por aqui, que andei pesquisando e tal, mas tu não espera que seja assim tão pertinho da faixa, tão fácil, né, de tu ter acesso. E foi realmente incrível, um campo de girassol é muito lindo. E tem uma outra parte disso tudo, que eu gosto muito, que a Dé chega num lugar bonito assim e ela se mete no mato. Agora eu tô louca de coceira. Agora tá aqui passando álcool e creme no corpo e se coçando toda. Mas eu me entrego. Exatamente, essa parte é linda. Pra gente poder ter boas imagens, bom conteúdo, né? Os girassóis são super peludos. Nossa, eu tô com o braço todo coçando. Mas valeu, tem fotos maravilhosas, tem vídeos incríveis. Deu pra ter uma experiência no meio de uma fazenda de girassol. E assim, foi, sei lá, 10 metros da faixa, né? Bem pertinho. Aham. Que linda experiência. Compra e venda de tudo. Foi aí que a gente vendeu o nosso botijão de gás, né? Será que agora a gente vai ter a sorte de tu achar ele de volta e comprar de novo? E por quanto também, vamos ver. Boa sorte! Boa sorte! Obrigado. Nem queria mesmo. Como é que a gente ia levar um botijão de gás até em casa? O que ele te falou? Ele falou, nem sei mais o que eu fiz, mas não tenho. Ai, que sacanagem, senhor. Pois é, agora vamos ter que procurar um botijão de gás brasileiro. Se viramos lá.
Sim. Chegamos em Bahia Blanca, depois de um dia lindo de estrada, com muitos girassóis. O botijão de gás não saiu, o cara já tinha se desfeito dele, fazer o quê? Eu acho que ele fez uma churrasqueira. Churrasqueira de botijão de gás. Lembra que eles fazem bastante aqui? É. Eu acho que ele fez uma churrasqueirinha. Não encontramos o botijão de gás, mas ganhamos um bom campo de girassol florido. Para terminar o dia. E chegamos em Bahia Blanca para repetir a pizza que a gente comeu em agosto do ano passado. Aqui a gente começou a nossa jornada pela Patagônia. E agora a gente está terminando essa jornada, comemorando com uma boa pizza. Como é que come o cubanito, Dé? Não, faltou o dedinho. Dedinho? Ah, dedinho. Agora come. Com o dedinho. Vamos comer, Ah, sim, óbvio. A gente está de volta em Bahia Blanca, comendo um cubanito. E a gente passou aqui no final de agosto. A gente estava há míseros 2 meses na estrada. 5 meses depois a gente está aqui de volta, depois de uma jornada incrível na Patagônia. E está aqui, nós dois, relembrando os nossos momentos que a gente passou. Quanto a gente era cru nessa viagem, quanto a gente aprendeu, quanta paisagem, pessoa e comida boa que a gente viu. Está aqui relembrando momentos incríveis. Quando a gente chegou em Bahia Blanca, a gente tinha um dilema. Ou nós íamos pra neve, pra ser muito feliz na neve, ou nós íamos ver baleias em Puerto Madre. Obviamente que a gente foi pra neve, porque eu queria muito demais. E aqui em casa ficou uma frase guardada que é: hoje eu tô morando na neve. Então essas lembranças que vêm à cabeça da gente quando a gente chega num lugar pelo qual a gente já passou são muito gostosas. E agora o dilema é outro. Depois que a gente passar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, a gente não sabe se a gente vai fazer o Brasil ou se a gente vai fazer a parte do norte da Argentina. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai ser feliz em qualquer lugar que a gente passar. Então, assim, o fato de voltar para um lugar que a gente já esteve, de recordar todas as boas memórias, o trajeto que a gente estava fazendo, as comidas que a gente comeu, porque, sim, cubanito tem meu coração, é a melhor parte de estar vivendo essa viagem com muita calma, pensando direitinho no que a gente vai fazer depois. Bom dia para quem acordou mais uma vez em Bahia Blanca. Depois de 5 meses a gente está aqui de volta. Depois de toda a nossa volta pela Patagônia, aqui foi o destino que a gente saiu. E exatamente nesse lugar a gente dormiu há 5 meses atrás. Comemos aquela pizza que a gente mostrou ontem à noite, que por sinal ficamos de barriga cheia e ó, capotamos, não conseguimos gravar mais nada. Foi um soninho só. Tem muita pista atlética aqui pela Argentina, isso é muito legal. A gente não mostra muito isso no nosso canal, mas eu gosto muito de dar uma corridinha por aí. Até caminhadas e corridas também. E aqui 5 meses atrás, cara, a gente tava correndo aqui, caminhando, curtindo esse parque todo. E a partir de agora a gente vai entrar dentro do carro para ir para uma cidadezinha que se chama Carué, que tem um lago enorme no meio da cidade, que tem a mesma salinidade do Mar Morto. Então eu já tô louca para me deitar na água e ficar só boiando e aproveitando a vida. Partiu? Que casinha bem bonita. A gente se encanta de vez em quando pela casa que a gente fez. Quando fica num parque, sossegado, bonito assim, a gente se apaixona pelo motorhome. É uma coisa que não é tão normal na nossa vida, ficar um tempão de porta aberta. Olha só, quem fez isso daí fez muito bem, devem ter pagado. Liga a luz pra nós, liga a luz. Nossa, que empresa foi que fez? Uau, o lençol estendido. Tem que secar a roupa também, né? Gente, nós estamos chegando na cidade de Carué. Na verdade, estamos indo para o balneário, que é onde tem a lagoa, essa que tem maior tem a salinidade parecida com o Mar Morto. É muito esquisito esse lugar. Olha a quantidade de árvore morta. A gente vai ter que dar uma boa estudada para saber o que aconteceu por aqui. Mas uma sensação de medo, assim, de não saber o que aconteceu aqui, olha, é um lugar um pouco estranho no meu ponto de vista.
Esse lugar é muito de outro mundo. Acabei de chegar lá na beirinha. O branco que você vê aqui é uma crosta de sal grossa assim no início. E realmente tem um cheirinho de enxofre antes de chegar na água. Mas a água parece que tá super quente, então eu acho que é hora de fazer o almoço para depois ir curtir uma praia. Vamos ver o que vai ser. Chegamos então aqui na beirinha da praia, depois de almoçar, dar uma descansada, depois da viagem. Eu tô ansiosa para entrar naquela água. Os senhores aqui atrás estão cheios de sal no corpo. Tô animado pra isso aí, vamos ver. Bom, vamos boiar bastante, hein? Gente, esse branco brilhoso, reluzente, É farinha. é tudo sal. Imagina como não vai estar lá dentro. Quanto tempo não víamos uma água assim, né, Love? Quentinha. De vista tá parecendo praia de lagoa, né? É. Diz que esse barro aí do chão é terapêutico, hein? Teremos um homem da lama ou não? Eu quero saber agora se é verdade essa história que afunda ou não afunda. Oi. O que tem na cabeça? Cara, muito sal, cara. Para que tu me manda fazer isso? Vamos lá, vou te mandar deitar da água agora pra ver. Vamos. Assim, fácil? Me joga tudo pra cima! Te senta, vamos ver. Não, olha só, dá pra cruzar o braço, não vou. Que louco, cara! Eu tô tentando empurrar o corpo pra baixo, não vai? Vai, quero ver, mais força. Eu tô fazendo, ó. Tipo, sabe quando tu vai te afundar e não desce? Que louco! Olha o sal que pingou na minha perna, ainda que eu não tinha molhado, como ficou. Super salgada a água. Olha só. Chegou a minha vez de saber qual é a sensação. Uau! Ele empurra. Olha, que barbada. O quê? Coloca a mãozinha atrás da cabeça. Pronto. Passar o dia aqui. Me deixa. Me deixa. Posso te empurrar pra baixo pra gente testar? Pode. Testa. Testa? Ah. Não vai. Voltou. Agora de costas. Nossa! Eu já sei boiar de costas. Ah, Superpoderes. na tomada do vídeo, parece que tá com a barriga na areia, sabe? Não tô, não. Agora afunda o braço. Afunda o braço. Pra mostrar quanto longe tá, né? Incrível, cara. E aí de vez em quando vem os flamingos, dá oi. Uma das recomendações é não mergulhar, não botar a cabeça dentro. Eu só molhei os cabelos, não se preocupe. Mas uma gotinha que caiu no olho ardeu bem. Ah, e eles têm chuveiro de água doce lá fora, né? Bem, vou mostrar depois. Agora a gente vai tomar um banho aqui, depois a gente segue mostrando esse lugar incrível. O lago, na sua maioria do tempo, ele é rasinho. Aí a gente veio para um lugar um pouco mais fundo para mostrar a nova manobra que eu já sei fazer neste lago que boia. Primeiro, boiar de frente. Caraca, não afunda! E depois, ó, dá pra segurar os pés assim e seguir. Pra ver que é verdade. Que Ah, mas tu tá com a bunda no chão. não tô. Incrível, Vou né? levantar, ó. Viu? É grande. É fundido. Mas eu vou deixar como diz? Um desafio. Quero ver se você faz a mesma pose que eu fiz.
Muito bem, ele conseguiu. Você consegue pegar os pés lá atrás, Lave? Os velhinhos estão tudo assim aqui. Não afunda! Não afunda! É inacreditável! E o barrinho embaixo é dessa cor. Mostra assim, diz que é super terapêutico, tá todo mundo se passando na pele ali fora. É bem argiloso. Vou mostrar, vou mostrar. Nossa! Agora eu tô no meu momento de spa. Passando argilas terapêuticas no corpo. Viu? Amanhã a pele vai estar boa, boa. Seca. Cara, olha que incrível como fica o sal. Olha meu braço também. Vira o outro lado do rosto. E o braço? Dá pra ver? Olha, tá secando tudo aqui. Novo estilo do Save é com bigodinho. Até onde tu coloca água, ele marca o sal, né? E aqui, ó, acho que um espírito te tocou ali. Olha as coxinhas dele. Puro sal. Cara, não é areia, é sal, não tá? Que loucura. Agora dá uma voltinha, porque a galera precisa ver esse corpinho bonito. Tô casado. Mas mostra pra galera que tá gostosinho. Nossa, aqui tá muito marcado, olha só. Espera. Fugiu. Aqui, ó, a listrinha aqui do molhado e do seco. Vamos. Tem chuveirinho com água doce aqui, vamos ali nos limpar agora. Acabamos de tomar um banho no lago Epequém e realmente é super salgado. Mesmo depois de um banho doce, ainda dá pra sentir o sal no corpo, né? Tá toda branquinha ainda, depois de um banho de água doce. Exatamente. Vamos precisar ir de novo. Aham. Aonde? No chuveirinho E no sal de novo. também. Vamos nos dois. Uma curiosidade sobre o lago Epequém é que ele tem 180 gramas de sal por litro. E em comparação ao Mar Morto, o Mar Morto tem de 300 a 350 gramas de sal por litro. Já o que acontece? No Mar Morto não existe vida. E aqui, em função dos minerais que existem por aqui, existem bastante procriação de crustáceos e de pequenas algas, o que favorece a vida dos flamingos. Por isso que a gente pode ver um montão de flamingos aqui no lago.
Gente, nós chegamos num lugar que até agora a gente não tá acreditando na beleza desse lugar. Foi um pôr do sol maravilhoso, um nascer de lua incrível, um banho num lago salgado que nos fazia flutuar, que não tem como falar que não foi um dos melhores momentos da viagem. Muitos elementos num dia só, que foi sim um dos dias mais legais da viagem. Carhué foi daqueles lugares que a gente viu que ia passar perto pelo mapa, que o Seve andou estudando, essa cidadezinha, e que tá surpreendendo de um jeito que é muito legal. Porque às vezes a gente vai cheio de expectativa para algum lugar, esperando que seja incrível, e como as expectativas estão super altas, o lugar precisa ser realmente maravilhoso. E aqui a gente chegou e o primeiro impacto da cidade já foi interessante, do balneário aqui. E aí depois, só coisas maravilhosas. Então a gente vai dormir essa noite com uma alegria enorme do que a gente viveu no dia de hoje. Epequém, uma vila que ficou inundada por mais de 20 anos por uma lagoa salgada de mesmo nome. A Lagoa Epequém é conhecida por seus efeitos curativos, mas também por sua natureza destrutiva. Fomos visitar as ruínas de uma cidade que viveu seu apogeu nos anos 80 com o turismo em função de suas águas termais, mas que hoje não é nada além de casas destruídas. Estamos nas ruínas de Epequém, uma cidade que foi inundada no ano de 1985 e em 2009, recentemente, essa água começou a baixar e aí se pode ver então as ruínas do que sobrou depois da inundação. No início dos anos 80, Buenos Aires recebeu um dos maiores acúmulos de água e chuva que se tem registro. E esse lago Epequém, que é salgado, subiu muito e acabou cobrindo a cidade de Epequém, que ficou submersa por 24 anos. Esse balneário atraía muita gente de longe e essa casa foi comprada por um senhor de Buenos Aires porque tinha problemas de reumatismo e como essas águas são terapêuticas, ele veio para cá tentar um tratamento curativo. E agora a gente está na avenida principal e essa avenida ela mostra o quanto a cidade recebia gente. Do lado de cá tem um hotel que tinha 31 quartos, já do outro lado aqui tem um outro hotel que era de uma família italiana e a moça que herdou o hotel em 1984 vendeu o hotel um ano antes da inundação. Isso que eu chamo de sorte na vida. A gente acabou de conversar com um senhorzinho que morava aqui na época da inundação. Humilde, passeando com sua bicicleta, olhando as ruínas. E a gente perguntou qual foi a sensação e ele disse, aconteceu. Eu disse pra ele, tá, mas tem uma sensação de tristeza nessa cidade. E ele disse, tá bom. Para nós parecia um ar nostálgico assim dele, mas ele disse que já superou, tá tudo bem, hoje ele tá vivendo bem. Mas era bem bonito ver ele com a sua bicicletinha andando assim no meio das ruínas. Parecia que vinha ver o que estava acontecendo, né? Relembrar algumas coisas. Foi bem bonito a cena de encontrar ele andando na bicicleta. Foi. A gente tá vendo toda a destruição que a água causou na cidade, mas a gente não tinha ideia do nível que a água chegou. E aqui a gente consegue ver a altura que ela chegou.
E agora a gente tá indo em direção Calor. à casa de um senhor que viveu aqui até ano passado. Não me lembro a data agora bem certo, mas... Janeiro de 2024. Janeiro de 2024. Era o último habitante da cidade de Epequém. E a partir daí a cidade foi decretada como povo deserto. Imagina, eles não podiam dizer que era um povo deserto porque tinha um senhor teimoso por aqui. Ah, Aqui. sai. Vai. Tentativa frustrada de chegar à casa do último morador, porque eu morro de medo de cachorros. E vieram quantos? Não sei. 4 grandes. Quase tive um troço. Então assim, galera, existe uma casa que tem uns 100 metros de onde está a vila, que morava um senhor e que até o ano passado ele estava vivo. Mas agora ele faleceu e não tem mais ninguém morando na vila. Agora sim é uma vila deserta. A poeira baixou, a cidade secou. O sal deixou rastros por onde passou. O silêncio reescreveu uma nova história. Pintou beleza onde havia só tijolos de destruição. O sol se tornou protagonista de uma nova história. Evaporou água e tristezas. Hoje, esse lugar que deveria ser inóspito ganhou vida, mostrando que a resiliência é a maior qualidade para enxergar a vida por um ângulo melhor. E depois de ser surpreendido pela cidade de Carroé, suas ruínas de Epequém, um lago salgado que nos fez flutuar um montão e aproveitar dias lindos de sol e de praia, a gente vai aproveitar mais um pôr do sol, que nesse cantinho é maravilhoso, e a gente se vê no próximo vlog. Terminando mais uma semana, esperamos vocês por aqui no próximo domingo. Um beijo, galera! Beijo!